matemáticos demonstram coisas. Mas como exatamente eles fazem isso? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre como a matemática funciona e ver a primeira demonstração da vida de todo matemático. Por que raiz de 2 é irracional? Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e a visão de hoje da matemática é a mesma visão de 2000 anos atrás. Ela parte de alguns princípios e lida com afirmações que precisam ser provadas a partir desses princípios. E o objetivo desse vídeo é dar um gostinho de como isso realmente funciona. Tem uma outra área do conhecimento que também lida muito com provas, o mundo do direito. Juízes montam as suas sentenças com base nas provas que são trazidas ao processo. Só que essas provas do mundo jurídico não seriam consideradas provas no mundo matemático. Elas seriam meros indícios, não serviriam para provar com 100% de certeza que tal coisa aconteceu. Tanto é assim que, num tribunal, frequentemente os juízes discordam uns dos outros e acabam decidindo por maioria, mas não por unanimidade. Isso só mostra como a coisa é nebulosa. Hoje em dia, nem mais um vídeo de alguém confessando um crime é uma prova infalível. Afinal, pode ser uma fala fora de contexto ou até mesmo um deepfake, uma criação de inteligência artificial que jamais existiu realmente. Então, tudo gira em torno de muita incerteza, e o processo decisório no direito se baseia na formação de uma opinião. Mas isso não significa necessariamente que ela represente uma convergência na direção da verdade. A matemática não trabalha com opiniões, ela trabalha apenas com a verdade. E nesse mundo, provas são sempre irrefutáveis. Um teorema matemático é algo que foi definitivamente provado. Dali para frente, ele é sempre verdadeiro. A matemática trabalha com verdades eternas. E é aí que a gente já vê um ponto crucial de diferença entre a matemática e as ciências naturais, especialmente a física, que é aquela que tem a maior proximidade da matemática. Volta e meia, teorias novas substituem teorias antigas na física. E se isso acontece, é porque a ciência não trabalha com a verdade, mas sim com a plausibilidade. O cientista busca se aproximar da verdade, mas ele não tem como saber que de fato chegou nela. Essa é a lógica por trás do método científico. Uma teoria é tolerada até o dia em que ela for refutada pela experiência e substituída por outra melhor. Nunca saberemos se já chegamos na teoria definitiva ou não. Nunca saberemos se descobrimos de fato a verdade ou não. Isso na ciência. Mas na matemática é diferente. Só se trabalha com a verdade. Mas então o que a matemática tem de especial que torna isso possível? Isso só é possível porque a matemática não lida com a realidade. A matemática lida apenas com o abstrato, com o imaginário. Não existe no mundo real o número 1 nem o número 2. Eles são conceitos, eles são entidades abstratas que até possuem aplicações no mundo real, como na tarefa de contagem. Mas isso não faz com que eles existam no mundo real. O que fazemos é apenas ligar essas coisas abstratas ao mundo real através de uma ponte, através de uma associação. E no mundo abstrato da matemática, como é que essas coisas funcionam? Há mais de 2000 anos atrás, quando Euclides escreveu Os Elementos e consolidou o conhecimento matemático dos antigos, ele partiu de uma visão do que deveria ser a matemática e que ainda usamos nos dias de hoje. A matemática é como se fosse um jogo. O jogo possui certas regras e a partir delas você faz os movimentos, as jogadas, atinge determinados objetivos, mas deve sempre respeitar as regras. No jogo matemático, as regras são os axiomas, os princípios mais fundamentais. E o jogo deve ser jogado usando a lógica. Raciocínios dedutivos são usados para desenterrar consequências a partir dos princípios básicos, dos axiomas. É assim que surgem os teoremas. Eles são consequência lógica dos princípios. É como se eles estivessem sempre enterrados ali nos princípios, e um raciocínio dedutivo foi capaz de desenterrar esse teorema ali de dentro, de torná-lo evidente. Dizendo assim, parece que provas não são grande coisa, mas todo mundo já ouviu falar de problemas matemáticos dificílimos que levaram séculos até serem respondidos, e sem falar naqueles que existem há séculos e ainda não tiveram resposta. Então, apesar da ideia geral ser simples, a execução pode ser extremamente complexa. Tanto é assim que os alunos entram em choque com perguntas do tipo prove que ou mostre que. Isso porque eles passaram a vida inteira respondendo somente a perguntas do tipo calcule isso, em que o objetivo é fazer uma conta. E agora eles devem basicamente responder o porquê de determinada conta realmente funcionar.
Então, para navegar mais tranquilamente no mundo das demonstrações, você precisa ser exposto a elas desde cedo. E é para atender esse tipo de demanda que no Dominando Cálculo nós temos várias aulas opcionais onde esse lado das provas é explorado. Na matemática, o entendimento realmente profundo só vem quando nós entendemos de onde vêm as coisas. Isso acontece durante as demonstrações. Então, o Dominando Cálculo foi pensado para já ir te apresentando esse mundo conforme você aprende cálculo, para que você construa uma base realmente sólida na matéria mais importante do ensino superior. Se você quiser aprender cálculo assim, entendendo realmente o porquê das coisas e passando para o próximo nível, clica no link da descrição ou do comentário fixado para conhecer o Dominando Cálculo e do básico, começando ainda no pré-cálculo, matéria do ensino médio, até os conteúdos mais avançados. Beleza, então a matemática é a arte de provar as coisas. Daqui para frente, esse vídeo vai perseguir um único objetivo: provar que raiz de 2 é um número irracional. Provavelmente, se você nunca viu uma demonstração matemática na vida, não saberia nem como começar para tentar provar algo assim. Como que eu provo que raiz de 2 é um número irracional? Antes de começar a andar, a gente precisa saber exatamente onde a gente quer chegar. Para saber isso, a gente precisa ter certeza de que entendeu 100% da proposição. A proposição para a gente aqui é simplesmente a sentença raiz de 2 é irracional. Ela tem duas partes, raiz de 2 e irracional. A gente precisa ter certeza de que compreende bem o que significa cada uma delas. Primeiro, raiz de 2. O que é uma raiz quadrada? Voltando nas aulas de matemática básica, a raiz quadrada de 2 é aquele número que, multiplicado por ele mesmo, dá exatamente 2. Ou seja, ele é a solução da equação x² igual a 2. Só que essa equação tem duas soluções, uma positiva e outra negativa. Então, por uma decisão totalmente arbitrária, mas que é conveniente, os matemáticos escolheram chamar de raiz de 2 a solução positiva dessa equação. No fim, o que importa pra gente é que raiz de 2² dá 2. Esse é um dos lados da nossa proposição. O outro lado diz que raiz de 2 é irracional. E o que é ser um número irracional? O próprio nome já diz, irracional é aquilo que não é racional. Então a gente tem que saber o que é ser racional. E isso você viu na escola, certo? Números racionais são aqueles obtidos pela razão entre dois números inteiros, sendo que o número de baixo, o denominador, não pode ser zero. Então o número irracional é aquele que não pode ser escrito dessa maneira. Ou seja, para provar que a raiz de 2 é irracional, você precisa provar que é impossível escrever raiz de 2 com uma razão entre dois inteiros. Agora a gente já tem bem claro o objetivo. O único problema é, como que a gente prova que algo é impossível? Se a ideia fosse provar que determinada coisa é possível de ser feita, o jeito mais cristalino de mostrar isso é simplesmente fazendo a tal coisa. É possível escrever a palavra possível na tela, tá vendo só? Agora, e o impossível? Como mostrar que não dá? Pegando todos os números racionais e vendo que nenhum deles é exatamente raiz de 2? Isso não funciona porque a quantidade de números racionais é infinita. Não daria para testar infinitos casos e ver que nenhum deles corresponde à raiz de 2. Então, como que os matemáticos fazem essa demonstração? Se não existe um caminho direto, a gente vai por um caminho indireto. Provas matemáticas são um encadeamento lógico de proposições. A implica B, que implica C, que implica D, etc., até a gente chegar no final. Quando temos um raciocínio direto, o final desse caminho é exatamente a proposição que queríamos demonstrar. Só que, para provar que raiz de 2 é irracional, a gente viu que o caminho direto parece improvável. Mas e o caminho indireto? Como é que é isso? Ele funciona com base numa premissa oculta a respeito da matemática, a de que ela é consistente. No vídeo sobre os teoremas da incompletude de Gödel, eu entrei mais profundamente nesse assunto e contei para vocês que a consistência da matemática é algo que não pode ser provado, nós apenas acreditamos que seja assim. Partindo dessa crença, dessa premissa oculta, nós então partimos do pressuposto de que a matemática é consistente. Isso significa que ela deve ser livre de contradições. Como a matemática funciona através de caminhos que vão encadeando as ideias usando raciocínios dedutivos, ou seja, a ideia seguinte é consequência da ideia anterior,
Se por acaso a gente chegar num ponto que represente uma contradição, é porque algum dos elos que nós usamos no nosso caminho tem um problema. Essa é a lógica da chamada prova por contradição, ou argumento por absurdo. Se não conseguimos provar diretamente que raiz de 2 não pode ser racional, assumimos que vale o contrário, ou seja, assumimos que raiz de 2 é sim um número racional, e a partir daí usamos a lógica dedutiva para ir tirando conclusões até chegarmos num ponto de contradição. Como a matemática deve ser livre de contradições, esse caminho é um caminho inválido. Em algum lugar ele tem um problema. Só que todos os elos do caminho foram feitos de forma correta, ou seja, eles são raciocínios dedutivos válidos, eles são meras utilizações de teoremas já conhecidos e que são sempre verdadeiros. Então o problema não está nos elos, mas sim no ponto de partida. Ou seja, o problema está na premissa inicial de que raiz de 2 é racional. Portanto, essa premissa deve ser rejeitada. Do contrário, a matemática seria inconsistente. E é assim que funciona uma prova por absurdo. Então, para provar que raiz de 2 é irracional, vamos usar um raciocínio de prova por absurdo. A gente começa supondo que dá sim para escrever a raiz de 2 como a razão entre dois inteiros. O primeiro elo que a gente vai emendar a partir desse ponto de partida é um resultado clássico que diz que, no final das contas, a gente pode simplificar a representação de um número racional entre dois inteiros até o momento em que esses dois inteiros não tenham mais fator em comum, ou seja, o seu máximo divisor comum é 1. Beleza. Então, a gente escreveu a raiz de 2 como P sobre Q, onde P e Q são inteiros sem fator comum. Se um número é racional, isso é sempre possível. Agora, como se trata do raiz de 2, quando a gente eleva ao quadrado, o resultado é 2. Isso é apenas a própria definição de raiz de 2. Logo, P ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado. Legal? Mas já tem uma coisa interessante aqui. 2 é um divisor de P ao quadrado. E tem um teorema de aritmética que diz que se um número primo divide um produto, então ele divide ao menos um dos números. Como 2 é primo e divide P ao quadrado, que é a mesma coisa que P vezes P, então ele deve dividir um dos fatores, P ou P, ou seja, 2 divide P. Então o próprio P, na verdade, é igual a 2 vezes um certo P'. Vamos voltar agora para o raiz de 2. Ele é P sobre Q, portanto, é 2P' sobre Q. Elevando ao quadrado, a gente conclui que 4P' ao quadrado sobre Q ao quadrado dá 2. Ou seja, 4P' ao quadrado dá 2 vezes Q ao quadrado. Dá para simplificar dividindo os dois lados da igualdade por 2. E sobra então que 2P' ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Mas olha só, a gente praticamente caiu na mesma situação de antes, quando concluímos que 2 era um divisor de P. Só que agora a gente tem uma inversão de papéis. A repetição do mesmo raciocínio que a gente fez antes vai revelar que agora o 2 é um divisor do Q. E isso é um problema. Isso gera uma contradição. Mas por quê? Lembra que a gente começou partindo da hipótese de que raiz de 2 é racional. A primeira conclusão disso, usando um teorema de aritmética elementar, é que é possível escrever raiz de 2 como a razão entre inteiros sem fator comum, ou seja, P sobre Q, e eles não têm um divisor em comum, exceto 1, que é óbvio. Mas continuando o nosso elo de raciocínios dedutivos, a gente chegou num ponto em que mostramos que tanto P quanto Q são divisíveis por 2. Ou seja, chegamos numa contradição. Só que todo o caminho até ela foi estruturado em cima de elos legítimos. Portanto, o problema está na origem desse caminho, na hipótese inicial que diz que a raiz de 2 é racional. Assim, para preservar a consistência da matemática, essa hipótese deve ser falsa. Isso mostra que raiz de 2 não pode ser racional, ou seja, raiz de 2 é irracional. E está aí concluída a nossa prova por absurdo. Essa é a primeira demonstração que eu lembro de ter visto durante o curso de matemática. A gente fez ela aqui extremamente mastigada, falando na lógica que está por trás de um raciocínio por absurdo, mas na prática ela é uma demonstração bem curtinha. E ela ilustra muito bem uma maneira de atacar problemas onde deve ser provado que determinada coisa é impossível de ser feita. Normalmente, problemas assim são atacados de forma indireta, e é comum que seja através de raciocínios por absurdo, ou demonstrações por contradição. O tipo de coisa que a gente vê também no Dominando o Cálculo, que você pode conferir clicando aqui no link da descrição. E muito obrigado aos membros do canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.